Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Eu espero que sim, que Deus abençoe vocês. Hoje eu vou contar pra vocês uma história que ela fala de você ter fé naquilo que você acredita. Independente da sua religião, da sua crença, eu te respeito e você é muito bem-vindo aqui. Mas eu vou contar uma história da minha religião, tá? Se você não se sentir confortável com o vídeo, tudo bem. Mas se você quiser escutar uma historinha pra relaxar, seja muito bem-vindo. Vou fazer uns strings muito sons em mão na tela enquanto isso. Então vamos lá. Era uma vez uma família. Eu vou mudar o nome de alguns personagens, tá? Mas o principal vocês vão saber quem é. É dessa lindo livro aqui, a Bíblia Sagrada. Olha que bonita. Ela é lilás, olha. Então vamos lá. Há muito tempo atrás, em Jerusalém, quando existia reis ainda e rainhas em Jerusalém, Deus colocou como rei um antigo rei que se chamava Saul. Saul era um homem grande, forte e temente a Deus. Ele era um soldado e Deus colocou ele como rei de Jerusalém. Mas com o tempo passando, a fama, o dinheiro foram subindo para a cabeça de Saul. E nas muitas batalhas que ele havia enfrentado para derrotar seus inimigos e também em nome de Deus, ele desobedeceu uma regra. Deus havia falado para ele esperar o sacerdote chegar para poder cumprir uma missão que Deus havia ordenado a ele. Mas em vez disso, ele trocou pela vida do rei dinheiro, money. E quando ele chegou, ele tinha libertado aquele rei, sabe? Perdão, gente. Ele havia libertado aquele rei. E com isso, o profeta não ficou feliz. Ele foi lá e fez o que Deus havia ordenado, que eu não posso falar aqui, tá? Mas com isso, Deus ficou muito magoado com a desobediência de Saul. Deus ficou muito triste. E com isso o tempo foi passando. E aconteceram muitas coisas. Nesse meio tempo, havia uma família, onde o pai dessa família chamava Jessé, se eu não me engano. Desculpa, gente. Ele chamava Jessé e ele tinha 7 ou 12 filhos. Gente, eu não me recordo. Mas é por aí. Davi, o seu filho menor, o mais pequenino da casa, ele cuidava das ovelhas da família. Ele cuidava das ovelhas da família. Então, ele passava a maior parte do tempo nos altos das montanhas, levando as ovelhas para pastar, para se alimentar.
Davi, ele era um homem muito temente a Deus e muito obediente, que também no futuro ele vai ser chamado de coração segundo a Deus. Naqueles dias, Davi, ele tinha um dom, que era tocar harpa. Ele tocava harpa e compunha hinos a Deus. Mas Davi também passava por provas. Davi, ele era provado o tempo todo. Por isso que na Bíblia diz: vós tereis aflições, mas como eu venci o mundo, você também vai vencer. Davi, ele foi crescendo, virando homem. Ele foi enfrentando vários desafios na sua vida. E um deles foi quando um urso veio atacar ele e ele conseguiu se defender. Um leão também veio atacar ele, mas ele conseguiu se defender. Ou seja, Deus estava dando coragem a Davi e preparando ele também para a grande missão que ele teria. E qual missão é essa? Você deve estar se perguntando. Então tá. Deus ordenou ao seu profeta que fosse a casa de Jessé. Não sei se é esse o nome mesmo. O profeta, ele foi à casa de Jessé. E lá, Jessé apresentou todos os seus filhos, a qual Deus tinha falado pro profeta. Que no meio daqueles homens estaria o novo rei de Jerusalém. Chegando lá, o profeta pediu para Jessé chamar os seus filhos, sabe? Para eles ficarem numa fila assim, porque o profeta ia olhar neles e talvez iria ungir um deles para ser o próximo rei de Jerusalém. Quando ele olhou pro mais velho, ele falou: deve ser esse. O cara forte, bombado, altão, o perfil de Saul. Mas Deus falou para ele: não é esse. E assim foi sucessivamente, até não ter mais nenhum filho. Aí o profeta perguntou: você não tem mais nenhum filho? Ele disse: falta um, o mais novo. Mas ele está apacentando as ovelhas. Ele está no pasto. Com isso, o profeta falou para um dos filhos de Jessé e chamar o seu irmão. E quando Davi chegou, foi instantâneo. Deus falou: é esse o que eu vou ungir para ser o próximo rei de Israel. Ou seja, Deus pega as coisas que não são para confundir aquelas que são. Deus escolheu um menorzinho, pequenininho, para ser o rei de Jerusalém. Porque Deus não estava olhando como o homem olha. Deus olha o coração, o interior e a fé. Então tá. Com isso, o profeta ungiu Davi para ser o próximo rei de Jerusalém. Mas com isso, Davi teria que se preocupar um pouco. Porque talvez, né, talvez Saul não aceitaria isso de bom grado, né? O tempo foi passando e Saul estava com o seu espírito perturbado. Aí resolveram chamar Davi, porque Davi tocava harpa. Com isso, Davi acalmou o coração do rei com sua linda harpa e seu lindo som calmo e sereno.
E o rei não sabia que Davi seria o próximo depois dele. Com isso o tempo foi passando. E chegou um povo numa guerra que ameaçou Jerusalém. Ameaçaram a terra de Deus e o seu povo. Eles estavam ameaçando o povo de Deus. E numa dessas guerras, Davi foi levar comida para os seus irmãos, que eles estavam em batalha, tinha muitos soldados, e como Davi era muito novo, ele não participava das batalhas. Ele era muito novo, né? Então ele não tinha o costume de participar das batalhas. Nessa, Davi foi levar alimentos para os seus irmãos. E chegando lá, ele escutou uma voz alta e berrante dizendo: "Quem desafiaria eu? Quem está aqui para me desafiar? Eu desafio o teu Deus." E com isso, todos os homens ficavam apavorados, amedrontados, com muito medo. E Davi perguntou: "Quem está ameaçando o nosso Deus, o nosso grandioso Deus?" E o povo falou: "É um gigante." Que era o inimigo deles, no caso, né? Com isso, Davi falou: "Ninguém vai enfrentá-lo? Ele está desafiando o nosso Deus." E os soldados ficavam amedrontados e não falavam nada. Não falavam nada. Com isso, Davi ficou revoltado por o povo não estar defendendo a Deus. Tá aceitando isso. Eles falaram do seu Deus, no caso. Com isso, Davi se ofereceu para ir lutar com o gigante. Davi mostrou coragem, na hora que muitos não mostraram. Mas antes de Davi ir, o rei, no caso, o rei falou para Davi. Tentou colocar uma armadura em Davi. Porém, a armadura era muito pesada e desconfortante para Davi. E Davi não queria colocar. Então Davi falou pro rei: "Muito obrigado, rei. Mas essa armadura vai mais me atrapalhar do que me ajudar." E realmente, a armadura iria atrapalhar ele. E com isso, Davi estava passando perto do rio para poder enfrentar o gigante. Golias, no caso, o nome dele era Golias. Ele caçou fundo. Uma coisinha de girar e arremessar pedra. Pegou 3 pedras. E foi ao encontro de Golias. Chegando lá, o gigante começou a zombar dele. Falando que vocês me enviaram um pequenino. É isso que vocês me enviaram para me enfrentar? Mas Davi não temeu. Davi disse: "Eu estou aqui em nome do meu Deus." E com isso, Davi pegou sua funda, girou e arremessou. E com isso ele arremessou. E a pedra foi certeira e acertou bem aqui. Com isso, aquele que havia desafiado Deus de Israel e Jerusalém caiu. E com isso, Davi ganhou a filha do rei, Saul, a sua primogênita.